Olá, pessoal! Para quem não me conhece ainda, para quem tá chegando agora aqui no canal, eu sou a Kelly, esposa do Fernando, que sofreu um AVC isquêmico extenso em fevereiro de 2020, né? E ao decorrer desse tempo, né, já tem 2 anos que o Fernando sofreu esse AVC, a gente tem recebido muitas perguntas, né? Que eu vou tentar hoje responder aqui. As perguntas mais frequentes, tá? Aquelas que eu tenho recebido com mais frequência, né? Mesmo até antes de eu ter aberto aqui, de eu ter feito, né, o canal aqui no YouTube. Perguntas que eu tenho recebido de pessoas, mesmo pessoalmente, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. E aí o Fernando vai ficar aqui como companhia pra mim. Se tiver que me corrigir, vida, pode me corrigir em alguma coisa, tá? O Fernando, pra quem não sabe, né, ele tem afasia, que é uma das sequelas que o AVC deixou, que eu vou até estar respondendo sobre isso aqui nessas perguntas. Então, por questão da dificuldade que ele ainda tem na fala, ele vai ficar me acompanhando aqui nas respostas. E eu vou estar fazendo essas perguntas e respostas, né, que eu fiz uma listinha aqui das principais para mim não me perder e não esquecer, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixa o seu joinha se você gostar desse vídeo, tá? E se ficar alguma pergunta que eu não responder aqui, vocês podem tá deixando aqui nos comentários embaixo, que ao decorrer do tempo eu vou tentando responder de uma por uma, ou se não, eu junto todas e faço uma segunda parte aí, um segundo vídeo para poder estar respondendo a todos, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos começar do início. Quando que o Fernando teve o AVC? Então, para quem não sabe ainda, o Fernando sofreu um AVC isquêmico extenso, dia 25 de fevereiro de 2020, né, Fernando? Foi numa terça-feira de carnaval. E o AVC dele acometeu o lado esquerdo do cérebro, tá bom? Qual a causa do AVC? Você sabe o que causou o seu AVC, Fernando? Você sabe o motivo que você teve o AVC? A gente ainda não sabe, né? Então, essa pergunta a gente tem recebido com muita frequência, né? Por que que o Fernando teve o AVC? Hoje ele tem 34 anos. Em 2020, quando ele teve o AVC, ele estava com 32. E até hoje, a gente está em busca, né, de respostas para descobrir o que causou, né, esse AVC isquêmico no Fernando tão jovem. O Fernando já fez milhares de exames, né, Fernando? Milhares de exames, e a gente está em busca ainda, né? O neurologista que faz o acompanhamento dele atualmente não desistiu ainda, né, de achar uma resposta, e ainda está sendo feito milhares de baterias de exames aí para poder descobrir, tá bom? Então, a gente espera muito achar a causa, né, vida? Para poder tratar, né, de fato, para que não aconteça possíveis novos AVCs, né? Que é uma coisa assim que a gente morre de medo, mas que se Deus quiser também não vai acontecer, tá bom? Próxima pergunta. Quanto tempo o Fernando ficou internado após o AVC? Você lembra quanto tempo você ficou no hospital? Não. O Fernando ainda não, assim, ele sabe de tudo, ele é consciente de tudo, mas em questão de datas, ele não se lembra muito bem. Principalmente nesse período do AVC, né, Fernando? Então, assim, o Fernando ficou 2 meses, né? Ele ficou 60 dias praticamente internado. Depois ele teve um primeiro atendimento aqui no UPA de Ribeirão Pires, né? Daqui ele teve uma transferência para um hospital, uma cidade vizinha. Aliás, que nem tão vizinha assim, né, vida? Foi uma cidade um pouquinho distante aqui da nossa. Mas graças a Deus foi no hospital que é referência, né? Em neurologia. Então ele foi encaminhado para o hospital certo. E aí lá nesse hospital ele ficou por 60 dias, né? Ele deu entrada desde que deu o diagnóstico lá, que foi lá que ele recebeu o diagnóstico que se tratava de um AVC. E aí todo o procedimento necessário até o dia da sua alta, ele ficou internado lá, tá bom? Próxima pergunta, né? Depois da internação, me perguntam muito quanto tempo o Fernando ficou inconsciente, né? Quanto tempo o Fernando ficou em coma induzido? Essa pergunta, principalmente, você não vai saber responder, né, vida? Ele não se lembra dessa parte, gente. Eu falo que ainda bem, né? Porque se teve algum sofrimento, pelo menos ele não lembra dessa parte, né? Até porque o Fernando, gente, pra quem não sabe, ele tem pavor de hospital, de agulha, né? De sangue. Então eu falo que em alguns momentos foi até bom ele não se recordar pra não piorar a situação, né?
Bom, o Fernando ficou, quando ele deu entrada no hospital, né, de Diadema, que ele teve o diagnóstico do AVC, que graças a Deus ele teve o diagnóstico em tempo ainda, né, de ser socorrido, ele já deu entrada direto para UTI, né, já foi entubado, e aí ele ficou de 10 a 12 dias, eu não me lembro assim exatamente, né, mas ele ficou num coma induzido aí por esse período de 10 a 12 dias, tá, até os médicos irem, né, vendo algum sinal nele e ir tirando gradualmente os sedativos, tá bom? Então ele ficou em coma aí 10, 12 dias. Próxima pergunta, uma pergunta muito feita também, que eu acho importante, porque pra mim foi uma situação nova, né? Então, pra muitas pessoas que perguntam isso pra gente também, é muito curioso, assim, perguntam pra gente por que teve que tirar o osso da cabeça do Fernando, né? É um procedimento que pra mim foi novo, né? Eu nunca tinha ouvido falar nessa cirurgia. Eu vou até deixar uma fotinha aqui embaixo de como que o Fernando ficou, né? Sem esse osso aí na cabeça quando precisou tirar, para vocês estarem vendo. O que acontece? O Fernando teve um AVC isquêmico. O que é o AVC isquêmico? Existem dois tipos de AVCs. Tem o AVC hemorrágico, que é quando acontece um extravasamento do sangue, né, no cérebro, que não foi o caso do Fernando. E tem o AVC isquêmico, que é quando há o entupimento, né, de uma artéria no cérebro, e aí faz o bloqueio aí da passagem sanguínea, né, e do oxigênio. Então a gente fala que a pessoa sofreu uma isquemia, né? Então o que acontece? O Fernando teve esse entupimento de uma artéria média cerebral, né? A gente fala até em AVC maligno, porque dos AVCs isquêmicos que acontecem, né, 10% acometem essa artéria, né? Então foi um AVC maligno por conta disso. Então, assim, como entupiu, inclusive pela demora também do diagnóstico, né, em saber que era realmente de fato um AVC, o que aconteceu? O cérebro do Fernando foi inchando. Então os médicos falaram que se não tirasse esse osso do lado esquerdo, né, foi desse lado, vou até tirar o boné aqui, vida, desse lado aqui. Então foi retirado o osso desse lado. Então precisou tirar o osso para que o cérebro tivesse o inchaço máximo necessário, né? Sem que o cérebro encostasse na parede óssea, né? Se não tivesse feito essa cirurgia, o Fernando hoje não estaria aqui para contar a história, né? Para contar a história de sobrevivência. Então esse osso foi tirado para dar o espaço do cérebro inchar, né? E depois, quando o cérebro desinchou, né, e voltou ao normal, vamos dizer assim, foi recolocado esse osso de volta na cabeça. O osso que foi retirado da cabeça foi guardado no abdômen do Fernando, né, então guardou o osso ali na barriga dele, para que o próprio organismo fosse mantendo ali a vida, né, desse osso, porque se ele fica fora, vamos dizer assim, que ele estraga, né? Então, tem hospitais que não guardam, né, esse osso, jogam fora e depois o paciente coloca uma prótese. No caso do Fernando, nesse hospital, eles têm esse protocolo, né? E aí, depois de um certo tempo, que eu também vou responder aqui na pergunta seguinte, ele recolocou de volta, né, Fernando? É um procedimento, assim, que assusta, mas é um procedimento que salva vidas, e a gente só foi entender isso e saber e aprender depois que aconteceu com o Fernando, tá, gente? Então é um procedimento super normal, porém nem todos que têm o AVC isquêmico vão precisar passar por essa cirurgia, tá bom? Só passa pela cirurgia quando o cérebro incha além do normal, tá bom? Então, respondido, né? Tô riscando aqui pra mim não me perder. Quando que recolocou esse osso de volta na cabeça do Fernando? Vou deixar uma fotinha aqui embaixo também do antes e do depois, pra vocês fazerem a comparação, né? Ver como que ficou. Ficou perfeito, gente. Falo que a medicina, assim, é extraordinária, né, vida? Bom, o Fernando veio, ele ficou 2 meses internado, ele veio pra casa com esse osso guardadinho ali na barriga. Ele já tinha alta pra fazer a recolocação do osso, mas por conta da pandemia, os hospitais não estavam fazendo cirurgias que não fossem de urgência e emergência, né? Então ele veio para casa com o osso, porém, com 1 mês que ele estava em casa, o Fernando começou a sentir dores, né, Fernando? Na região da barriga, onde estava guardado o osso.
E eu percebi que aquele lugar também estava bem inchado, né? Se eu achar a fotinha também de como que ficou a barriga dele com o osso já inflamado, eu vou deixar aqui pra vocês estarem vendo. E aí eu já apavorei, liguei no hospital, que ele ficou internado, e perguntei o que a gente podia fazer, né? Porque eu vi que não estava normal. E eu sempre ficava de olho, porque o osso, mesmo guardado ali no abdômen do paciente, né? Ao passar do tempo, ele tem um risco muito grande de estragar, né? E aí, se estraga, tem que jogar fora. Então, eu sempre ficava de olho ali na barriga do Fernando. E aí, quando ele começou a se queixar de dores, a gente ligou no hospital. O hospital orientou a tá levando ele para tá fazendo uma tomografia, tá passando por uma avaliação médica. E nessa tomografia constatou que esse osso que estava ali guardado na barriga do Fernando acabou causando uma hérnia abdominal, né? E aí, o Fernando precisou ficar internado. Mas graças a essa hérnia, né? Ele fez a cirurgia da hérnia. E no mesmo momento, ele recolocou o osso de volta na cabeça. Então, já que os médicos tiveram que abrir a barriga dele, né, para poder tratar a hérnia, eles já aproveitaram, graças a Deus, e tiraram o osso da barriga, abriram a cabeça do Fernando de novo, né? O Fernando ficou morrendo de medo dessa cirurgia, mas foi super tranquilo. E aí, recolocou o osso ali de volta no lugar, tá? Então, ele ficou 3 meses sem o osso na cabeça, né, com o osso guardadinho na barriga, e depois dos 3 meses decorrente da hérnia, ele recolocou. Depois de recolocado, ele não teve dores, vida. Ele não teve nenhum problema, né, pelo contrário, a recolocação da calota craniana, né, que a gente chama, fez ele melhorar demais, né, em alguns quesitos aí das sequelas que foram deixadas. Então, assim, teve só benefícios e trouxe só melhoras na vida, além da autoestima, que foi a primeira coisa, né, de você se olhar ali no espelho e ver que tá bonitinho, tudo certinho, né? Então, isso foi muito importante, tá bom? Agora, já com a pergunta também, que eu recebo muito frequentemente, que até por conta desse buraquinho que você tem no pescoço hoje, né, Fernando? Uma cicatriz também, né? Então, hoje o Fernando carrega a cicatriz, né? Na cabeça, no pescoço e na barriga, né? Bom, o Fernando precisou usar a traqueostomia, né? O pessoal pergunta muito o porquê que ele usou. Então, o Fernando usou a traqueostomia. Ele ficou entubado de 10 a 12 dias, né? Que nem eu comentei aqui no início. E no hospital que ele ficou, o protocolo de lá é o seguinte: quando o paciente precisa ficar entubado mais de 10 dias, eles orientam e pedem autorização, né, para o familiar, de estar autorizando a estar fazendo a traqueostomia. Que o que é, né? Eles tiram a intubação, que até então ia uma cânula, né, da boca até o pulmão, para levar o oxigênio, enquanto o Fernando ficou entubado. E aí eles retiram essa intubação pela boca, né, vamos dizer assim, se estiver errado alguém pode me corrigir aqui. Não sei falar termos técnicos, né, porque eu não sou médica. Mas assim, então desentubou o Fernando pela boca. E aí se abriu um buraquinho no pescoço, né? Onde uma cânula do pescoço do Fernando direto para o pulmão, para continuar levando o oxigênio da mesma forma que era levado pela boca, né? Só que isso diminui para o paciente o risco de infecções, bactérias, né? Até porque o Fernando também acabou pegando pneumonia no hospital, mas isso também é uma coisa normal, né? Pelo tanto de dias que ele ficou entubado ali, deitado, enfim. Então, ele ficou com essa traqueostomia por conta disso, né? Pelo período aí que se estendeu da intubação. E por quanto tempo que ele ficou com a traqueostomia. Você lembra até quando você ficou com aquela coisa chata no seu pescoço? Não. O Fernando ficou, gente, até o penúltimo dia da alta, né? Ele ficou esse tempo todo por quê? Porque ele ficava ainda muito secretivo, né? Saía muita secreção do pulmão. E aí todo dia, né, ia os fisioterapeutas lá no quarto e fazia a aspiração, né, que era algo assim muito agoniante. Pra mim já era, imagina, você lembra como que era? Quando o fisioterapeuta vinha com o aspirador, aquele caninho de aspiração, enfiava ali no seu pescoço, aí limpava. Eu lembro que você ficava agonizante assim, né, porque eu não sei se doía, né, o Fernando não sabe falar se doía, mas era uma coisa bem que incomodava muito, né? Não lembra, né? Mas graças a Deus, um dia antes da alta, né, os médicos foram fazendo testes, né, dentro aí de praticamente um mês.
no Fernando para ver se ele tinha possibilidade de vir para casa sem ela, né? Então, no penúltimo dia, os médicos tiraram de vez, né? Depois de vários testes aí, tiraram de vez o metal, né? Que ficava ali mantendo o buraquinho aberto. E aí viu que ele conseguia respirar sozinho, graças a Deus, né? Porque era um medo muito grande que eu tinha dele vir embora para casa com isso, por conta dos cuidados de bactérias, né? E do incômodo também que o Fernando sofreria por conta da traqueostomia. Então, ele ficou por 2 meses praticamente com a traqueostomia, mas ele já veio embora sem ela, tá bom, gente? Outra pergunta. Sonda. Você usou sonda de alimentação, Fernando? Aquele caninho que ia do seu nariz até o seu estômago? Sei lá. Você usou, Fernando. Você tirava todo dia no hospital. Essa parte, gente, essa parte do hospital, o Fernando não tem muita memória, assim. É ir conversando com ele que ele vai lembrando das coisas, né, vida? Sim. Então, assim, a sonda de alimentação, né, a sonda nasointeral, o Fernando precisou usar desde o dia que ele foi para o outro hospital, né, e deu entrada com diagnóstico de AVC e foi para UTI. Acho que no dia seguinte, né, já fizeram aí a administração da sonda para poder manter ele alimentado, né? E aí ele veio embora com a sonda. Gente, detalhe, ele arrancava a sonda quando ele saiu do coma, foi saindo do sedativo, se foi voltando à sua consciência, que isso foi bem aos poucos, né? Ele tirava essa sonda, gente, praticamente todos os dias, né? Ele deu muito trabalho no hospital. Sim. Ele precisou ficar amarrado os 2 meses, braços e pernas. Até o lado que não mexia, ele ficou amarrado. Porque ele queria fugir dali, ele queria ir embora, né, Fernando? Bora. Eu não julgo porque realmente, gente, o hospital não é o nosso ambiente familiar, né? Não é um lugar que ninguém gosta, é um lugar que ninguém quer estar. Mas o Fernando, por essa fobia, né? Por esse pavor dele, então prejudicou bastante ele, né? Nessa parte aí também. Então ele ficou com a sonda de alimentação. Ele veio embora para casa com essa sonda, mas não porque ele não conseguia se alimentar pela boca. É justamente porque no hospital eles estavam com a fonoaudióloga que faz esse acompanhamento, né, e essa avaliação do paciente em relação à sonda, ela estava afastada. Então eles não podiam liberar o Fernando com a sonda sem a avaliação de um fono. Então ele veio para casa com ela, né? Ficou por mais ou menos 1 semana e meia ainda, se alimentando só pela sonda. E aí eu paguei uma fono particular para vir fazer a avaliação. Você lembra da fono? A fono veio em casa, né? Pediu para me separar alguns alimentos pro Fernando e fez o teste. E graças a Deus, essa primeira avaliação ele passou no teste. Ela viu que o AVC não afetou essa parte da alimentação dele, da deglutição, né? Tanto que até hoje ele nunca teve nenhum engasgo. Enfim, o AVC não afetou a parte dele comer, né, pela boca. Então, ele veio para casa com a sonda, mas na primeira semana ele já teve alta dela. Graças a Deus, né, Fernando? Sim. Porque era muito agoniante também, né? Tipo, ele via a gente comer e tinha que continuar se alimentando pela sonda para não ter perigo de engasgar e acontecer nada, né, de grave. Então, é por isso que ele veio com a sonda, tá bom? Mas graças a Deus já se livrou na primeira semana, né, Fernando? Fralda. Me perguntam muito se o Fernando usou fraldas quando ele veio pra casa. Sim. Você usou fralda? Ele veio pra casa, gente, com fralda, né? A médica me falou que... Assim, quando a médica tá pra ter uma data definida pra dar alta, né? Normalmente eles chamam os familiares, né? Pra falar o que aquele paciente vai precisar em casa e o que ela acha que não vai precisar, né? E aí, como ele já fazia uso da fralda no hospital, então, até pela questão da debilitação dele, né, ele não andava, ele não tinha força do lado esquerdo, do lado direito, né, do corpo. Então, ele sempre usou a fralda ali, os enfermeiros não levavam ele ao banheiro justamente por isso, né? Então, ele veio para casa com a fralda. Só que o Fernando, gente, graças a Deus, ele sempre teve o controle de saber a hora que ele queria ir ao banheiro, né, vida? Então, ele usou essa fralda por um prazo curto aí, de uns 15 dias, né? Eu deixava ele com a fralda durante o dia, mas eu sempre falava pra ele que quando ele quisesse estar indo ao banheiro, que ele poderia me chamar a hora que for, que eu ajudava ele ir ao banheiro na cadeira de rodas com a fralda.
E aí ele ia ao banheiro, fazia, a gente voltava, né, pra cama ou pro sofá. E aí quando deu, acho que uns 15 dias, não chegou nem a 20 dias, ele mesmo não quis mais colocar a fralda. E aí continuou fazendo o mesmo esquema, me chamava, eu levava ele ao banheiro, ajudava ele no banheiro também, né? Que ele teve que aprender a dominar o lado esquerdo, né, Fernando? Teve que virar canhoto, né? Que ele era destro e as sequelas ficaram do lado direito. Então ele teve que se adaptar. Então até essa fase de se adaptação, de se limpar sozinho, né, Fernando? Isso, gente, não é vergonha nenhuma em falar, né? Porque eu falo que um depende do outro, né? E é nessas horas que a gente tem que estar ali junto pra ajudar. Eu ajudava o Fernando nessa parte da higienização, né? E aí ele decidiu não ficar com a fralda. Aí por mais uns dias, eu acho que você usou pra dormir. Porque pra dormir, até o Fernando tomava um medicamento que era um calmante, né? E aí como ele ficava mais tempo no sono, eu achava melhor colocar a fralda, né? Pra evitar alguns escapes. Mas acho que não durou, gente, um mês aí. Essa fralda noturna também, né, Fernando? E aí ele já não usa mais fralda, gente. Também é algo que veio do hospital mas ele mesmo tinha esse controle e a gente conseguiu tirar, né? Mas é que eu falo, não é vergonha nenhuma em falar. É coisas que a gente aprende, assim, que faz parte, né? E que tem coisas piores, né? Que usar uma fralda, por exemplo. Mas que, graças a Deus, ele conseguiu sair dessa também. Então, a fralda aqui eu vou riscar. Uma pergunta também que não tá aqui na minha lista, mas que eu acabei esquecendo de colocar, é se o Fernando usou cadeira de rodas. Você usou cadeira de rodas, Fernando? Sim. O Fernando veio do hospital, tá, gente? Sem força nenhuma do lado direito. Então, ele ficou na cadeira de rodas até praticamente um mês ainda, né? Mas eu sempre tentava estimular, né? E ia vendo também a questão da força dele do lado direito, né? Do lado que ele tinha dificuldade. E aí foi melhorando, né? Por conta da fisioterapia também, tudo. E aí dentro de um mês ele conseguiu ficar em pé sozinho, né? Eu ainda apoiava ele de um lado do corpo. E aí depois ele não precisou usar a cadeira de rodas mais. Que aí a gente sempre preferia andar com ele, né? Apoiando, do que tentar deixar ele só na cadeira de rodas para poder dificultar mais aí a evolução dele, né? Lembrando que é assim, eu sentia essa possibilidade, né? Mas cada um sabe aí o seu limite, né, Fernando? Não adianta a gente tirar uma pessoa da cadeira de rodas sem força nenhuma e ver que ela tá caindo, que ela não tá conseguindo ficar em pé e tentar forçar, né? Então eu sempre vou fazendo o que eu vejo que já é possível, né? Então a cadeira de rodas também ficou lá atrás, né? Agora eu vou falar de uma pergunta que é muito importante também, que são quais são as sequelas que o AVC deixou no Fernando por conta do AVC, né? Então, como eu já citei aqui no vídeo, o Fernando teve o AVC do lado esquerdo do cérebro, então a sequela sempre fica no sentido oposto, né? Então, ele ficou com o lado direito, no início, todo paralisado, tá? Ele não sentia a perna, né, Fernando? Você podia fazer cosquinha, beliscar, morder. Ele não tinha movimento e nem sensibilidade nenhuma da perna. Braço e mão também, ele não tinha sensibilidade nenhuma, né? E afetou também a questão da fala, mas não só a fala, né? O Fernando ficou também com a afasia, né? A afasia, depois eu fui entender e aprender que ela engloba a questão da fala, né? Então o Fernando ficou com dificuldade na fala, com dificuldade na escrita, na leitura, e a parte também da expressão, compreensão, cognição, tudo isso ficou afetado na vida. Então, assim, hoje, né, para quem acompanha até, inclusive, a gente aqui no canal, já vê, né, que ele já está superando todas essas sequelas, né, então, de todas que eu falei aqui. Então, a questão da perna, hoje ele já consegue andar sozinho, né, ele tem uma marcha muito melhor, né, tem dificuldade um pouquinho ainda, né, vida, em questão de equilíbrio, não consegue correr ainda, né, Fernando? Correr atrás do Dudu, por exemplo, ainda não é possível. Mas já melhorou bastante, então ele já anda sozinho. Braço e mão, ele ainda não consegue segurar objetos, ele não tem força ainda, né, no braço e na mão, mas ele já consegue mexer o braço um pouquinho, mexer a mão um pouquinho, né, isso é questão de muito treinamento e concentração também. E a questão da afasia, né, que eu falei,
Hoje ele já consegue ler frases curtas, falar, você consegue falar de tudo, Sim. né, vida? Só as frases, formular frases que ele ainda tem dificuldade. Palavrão sai perfeitamente, né? Mas o que ele precisa pensar para falar, ainda tem dificuldade, tá? Mas assim, tá melhorando muito a parte da memória. Que nem eu falei, essa parte do tempo dele de internação, ele não se lembra muito bem. Só se eu for conversando e perguntando para ele lembrando. Mas a memória dele tá ótima, né? Tirando essa questão aí do hospital. Ele reconhece todo mundo, a compreensão dele é muito boa, ele já consegue se expressar melhor, né? Apontar para um objeto, tentar explicar o que ele tá tentando falar e às vezes eu não consigo entender, né? Então já melhorou bastante. Só a parte da cognição também. Por exemplo, de sair sozinho. Ele ainda sai para lugares pertos, né, vida? Mas para fisioterapia, por exemplo, eu ainda levo, eu ainda busco, né? Porque lá dentro ele ainda se perde um pouquinho. Até por essa questão também da comunicação e de ler, talvez um painel com a senha, enfim, né? Mas tá melhorando, a gente tá trabalhando para melhorar cada dia mais, né? Então, as sequelas são essas, né? A questão do lado direito, né? Braço, mão, a perna, que ainda tem um pouquinho de dificuldade, a questão da fala. Aí a gente vai pra parte de quando que ele começou a falar. O pessoal pergunta muito. E isso é uma pergunta difícil, assim, complicada de responder, né? Então, assim, eu vou falar aqui o que eu sempre respondo para as pessoas, né? O Fernando, ele começou a falar algumas palavras depois de 1 mês que ele veio para casa. Então, vamos dizer que foi depois de 3 meses do AVC. Mas 2 meses não conta porque ele ficou com a traqueostomia. E a traqueostomia, que é o buraquinho no pescoço, enquanto ele tá com o buraquinho aberto, a voz da pessoa não sai. Então, mesmo que ele quisesse falar, ele não conseguia, né? Então, depois que ele veio para casa sem a traqueostomia, e depois que o buraquinho de fato fechou, né, depois dos curativos, ele começou a falar algumas palavras, por exemplo, o sim e o não, mas ainda tinha sentido inverso, né? Eu demorei em entender e me adaptar com isso. Então, o sim dele era não e o não era sim. Você lembra disso? Até hoje ainda acontece às vezes, mas já tá bem menos frequente do que no início. Então, depois de 1 mês, o Fernando começou a soltar algumas palavras. E principalmente depois que ele fez a cranioplastia, depois que ele colocou o osso de volta na cabeça, né? Que até não falei no começo. A retirada do osso foi a craniectomia e a recolocação do osso foi a cranioplastia, tá? Depois que ele recolocou esse osso, até o neuro explicou que influenciava mesmo na parte da evolução do Fernando, né? Ele começou a querer falar mais e foi melhorando a parte da expressão também. Então, assim, o Fernando começou a falar algumas palavras depois de 1 mês em casa. Mas cada pessoa vai se recuperar, né? E vai começar a falar no seu tempo. Então, assim, não levem. Eu aprendi muito isso, a não comparar. Cada pessoa vai se recuperar no seu tempo. Só que a gente tem fé e acredita que vai melhorar cada dia mais, né? E tá melhorando, né, vida? Sim. Então, assim, o Fernando começou a falar depois de 1 mês, mas cada pessoa se recupera aí no seu tempo, tá bom, gente? Não vamos se comparar. E outra pergunta, né, que vem junto com o falar aí, que é quanto tempo que você começou a andar depois do AVC, né? Então, que nem eu falei aqui um pouquinho atrás, o Fernando começou a andar sozinho depois de 1 mês e alguns dias que ele veio pra casa, tá? Mas sozinho mesmo, vamos dizer que foi depois que eu comprei uma bengala pra ele, né? Quando eu vi que ele tinha possibilidade de andar sozinho, porém eu sempre tava ali junto atrás, né, Fernando? Eu era uma sombra pra você, né? Eu resolvi comprar uma bengala de 4 pontos, né? É uma bengala que tem 4 pezinhos, né? E aí o Fernando usou essa bengala aí. E aí melhorou mais ainda, né? Lembrando que toda a melhora também, gente, é por conta da fisioterapia, da fono, da terapia ocupacional, por conta do tratamento por trás, tá bom? O Fernando não foi melhorando do dia pro outro, não, né, Fernando? É questão de muito exercício, muita atividade, tá bom, gente? Importante falar isso também. E aí o Fernando andou aí, né? Saiu da cadeira de rodas depois de 1 mês em casa. E a bengala ele usou por 2 meses, praticamente. Aí depois ele não quis mais. Não é que ele não quis mais usar, depois ele começou a esquecer ela num lugar e outro e tal, né, num cômodo e outro da casa, até que um dia ele saiu aí por aí sem ela, e aí o fisioterapeuta falou que ele poderia ficar sem a bengala, mas pra mim ficar sempre por perto. Então, durante um bom tempo,
eu ficava ali sempre atrás do Fernando como uma sombra, que eu tinha medo dele cair, se machucar, né? Então, até mesmo antes dele fazer a cirurgia de recolocação do osso, ele não poderia cair de jeito nenhum e bater o lado que estava sem a proteção, né? Então, mais por isso também, eu sempre ficava ali do lado. E só deixei de ficar perto quando eu senti, né, que ele já estava apto a andar sozinho, né, Fernando? Sim. Então, riscando aqui a pergunta da bengala. O banho. Como que era o seu banho quando você veio pra casa, Fernando? Você lembra? Me perguntam muito como era o banho do Fernando. E como é, né? Você não lembra? O Fernando, quando veio pra casa, a gente tinha até conseguido aqui do vizinho emprestado uma cadeira de banho. Então, o Fernando, como não tinha força, né, e equilíbrio nas pernas, então ele tomava o banho na cadeira de banho, tá, gente? E aí, nessa cadeira de banho, ele ficou até quando ele fez a cirurgia de recolocação do osso. Depois que ele colocou o osso de volta na cabeça, eu não sei se ele tinha medo de doer a barriga, porque eram 2 cirurgias, né? Era a cirurgia da cabeça e era a cirurgia da barriga. Eu não sei se ele tinha medo de ficar muito tempo sentado ali no banho, na hora que ele levantava doía. Depois que ele veio pra casa da segunda cirurgia, ele não quis mais tomar banho na cadeira de banho. Então, eu sempre fiquei ali junto com ele, apoiando, né? A gente até pensou na época em colocar aquelas barras de proteção no banheiro. Só que aí eu vi que ele tava melhorando muito rápido, né? E aí a gente nem chegou a colocar aquelas barras de proteção, né? Pra ele se segurar. E eu também sempre tava do lado. Eu sempre ajudei ele no banho. Então ele ficou na cadeira de banho por volta aí de 1 mês, né? Depois ele não quis mais. E hoje o banho dele é sozinho, né, Fernando? Ele já tomou banho dele sozinho. Eu às vezes ajudo ainda, vai a passar um sabonete no sovaco, né, do lado esquerdo, né? Ele fala que não consegue levantar o braço ali. Então eu ainda ajudo a passar um sabonete, uma bucha nas costas, ou na perna, ou no pé, né? Por conta aí do equilíbrio também. Eu prefiro ainda ajudar. Mas ele praticamente toma o banho dele sozinho hoje, né, Fernando? Então, gente, graças a Deus, muitas coisas foram ficando pra trás, né? Foram ficando pra trás a traqueostomia, a sonda, a fralda, cadeira de rodas, cadeira de banho, né? O hospital mesmo em si, né? Que é a primeira coisa aí, a primeira vitória. E dores. Me perguntam muito se o Fernando tem dores. Você tem algum tipo de dor, Fernando? O Fernando, gente, nunca teve dor, principalmente de cabeça. Ele nunca teve nem antes do AVC e nem depois do AVC, né, Fernando? O que acontece, assim, que a gente percebeu depois do AVC, é que se ele tomar sol muito forte por muito tempo, na cabeça, sem o boné, ele fala pra mim que ele sente uma pressão maior, né, Fernando? Aqui no meio da cabeça, onde foi feita a cirurgia, né? Mas ele não fala que dói, ele fala que sente uma pressão e que a região ali ficou dormente, né? Mas eu acredito que é por conta da cirurgia mesmo, por conta do corte. O neuro também já falou que é por conta disso, né? Mas dores, ele não sente dor de nada, gente. Graças a Deus, ficou tranquila essa parte aí. O humor. Como que você ficou na parte do humor depois do AVC, Fernando? Você ficou mais calmo ou você ficou mais nervoso? Joia. Você ficou mais joia, né? Uhum. Pra quem conhece o Fernando, sabe que o Fernando, antes do AVC, ele era uma pessoa muito estressada, muito nervosa, muito preocupada, né? Mas assim, nervosa, gente, não com as pessoas, ele tinha um nervoso com ele mesmo. Porque ele sempre foi uma pessoa de coração bom até demais, né? Daquelas que não sabe falar não pra nada, sabe? Uhum. Então, assim, depois que ele teve um AVC, uma das minhas maiores preocupações era que o Fernando entrasse em uma depressão, né? Ou que ele se tornasse uma pessoa agressiva, que ele não aceitasse, né? Que ele tinha ficado com as sequelas, o que tinha acontecido com ele. Mas graças a Deus, hoje, e desde quando ele veio pra casa, tem alguns dias, sim, né? Que ele fica mais mal-humorado, que ele fica mais impaciente, assim como todo mundo tem os seus dias. Eu, principalmente, né? Uhum. Mas o humor dele, gente, ficou 1000 vezes melhor do que antes do AVC, né? Então, hoje ele é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais paciente, né? Então, melhorou bastante, tá, gente? Essa parte aí, graças a Deus, porque a gente vê muitos casos que a pessoa fica agressiva, mas tudo isso também vale lembrar que vai muito da lesão, né? Da qual parte que lesionou. Porque o nosso cérebro tem várias partes e cada parte comanda algo na gente, né? Então, nessa parte o Fernando não teve nenhuma sequela,
vamos dizer assim, né, vida? Outra pergunta. O Fernando precisou de cama hospitalar quando veio pra casa? Você precisou de cama hospitalar? Sim. Sim? Não. Não, né? Ó, o sim ou não, tá vendo? O Fernando não precisou de cama hospitalar. Cama hospitalar é cama de hospital, viu? Tá. Aquela cama de hospital que tem, né, colchão apropriado, enfim. O Fernando não precisou. Foi até uma das coisas que a médica me falou, né, dias antes da alta dele, me tranquilizou, porque até então eu não sabia como que a gente ia ter que fazer em casa, né? Então o Fernando não precisou. Eu adaptei a cama no sentido assim, né? O lado que ele dormia, eu troquei o lado, né? Eu vi aí a questão o lado dele que tinha a sequela, né, que era o lado direito, então eu colocava ele na cama do lado que ele não ia ter problema e tanto risco de cair, né, mas ele não precisou de cama hospitalar, tá bom, gente? Graças a Deus essa parte aí também ficou só no hospital mesmo. Tá acabando, viu, gente? Eu tentei não deixar o vídeo muito longo, né, vida? Sim. Mas é que é muita pergunta e eu acho importante responder, né, porque eu também... Quando vejo alguém assim, né, que a gente se interessa pela história, a gente fica cheio de perguntas, né, a gente quer conversar com a pessoa, né, então eu acho bacana, assim, esclarecer como uma forma de um bate-papo mesmo, né, de esclarecimento, de conversa, né, com as pessoas que acompanham a gente aqui desde quando a gente montou o canal e que acompanham a gente no nosso dia a dia, né, então... É por isso que eu quis gravar esse vídeo para responder. E vai ter outros vídeos também ao decorrer do tempo, né? Que vai juntando mais perguntas. A gente vai conversando aí com vocês, né? Outra pergunta, né? Se o Fernando precisou de enfermeira, né? Ou de serviço de home care em casa. Bom, graças a Deus não precisou. Por que não precisou? Na verdade, que precisaria, né? Há uns 15 anos atrás... Eu fiz curso de auxiliar técnico de enfermagem, né? Só que eu acabei não atuando na área. E aí, a gente leva muito conhecimento, né? Eu falo que tudo que a gente estuda, mas que a gente não segue, tudo é conhecimento pra gente. E aí, quando aconteceu o AVC do Fernando, inclusive, né? E que ele veio pra casa com vários acessórios, né? Com fralda, sonda, curativo na traqueostomia, curativo na barriga, na cabeça, enfim... Tudo que eu aprendi lá atrás, eu consegui colocar em prática, né? E eu sempre fui firme e confiante do que eu estava fazendo. Então, sempre teve vamos dizer assim, na vida, de enfermeira aí, que sempre fiz os curativos, né, do pescoço, administrava a alimentação dele pela sonda. Mas eu tive também, né, antes da alta do Fernando, eu tive uma aulinha, vamos dizer assim, né, em relação a todas as coisas assim, e também a gente vai aprendendo, foi 2 meses no hospital, né, então eu fui aprendendo muita coisa também que as enfermeiras faziam, né, e aí quando veio o Fernando pra casa, eu também trocava fralda, eu que sempre dei os banhos, eu que sempre fiz todo o procedimento aí, que se eu não tivesse aprendido também, né, se eu não me sentisse confiante, eu sim teria que ter ido atrás, né, de uma pessoa aí, de uma cuidadora, para poder ficar com o Fernando, pelo menos nesse início, né? Onde a gente também não sabia como que ia ser. Então, graças a Deus, eu consegui, e até hoje aí, tô conseguindo aí fazer esses cuidados, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, não teve enfermeira em casa, não. Uma outra pergunta, já é a penúltima, tá bom, gente? Uma outra pergunta que me fazem muito, muito, muito mesmo, e que eu também acho importante falar, né? Você, Fernando, é aposentado hoje? Sim. Aposentado? Não. Não, gente. O Fernando não é aposentado, tá bom? Hoje ele recebe um benefício do INSS, que é o auxílio doença, né? Que é um benefício aí que tem um prazo determinado, né? Então ele já passou por 2 perícias. É até um vídeo também que eu quero fazer aí com o tempo, né? Pra poder tirar algumas dúvidas e contar um pouquinho da situação do Fernando. Mas assim, ele já passou na primeira perícia inicial, né? Onde ele teve aí um prazo de 2 anos, né? De afastamento. Pra poder ficar em casa, né? Ir atrás dos tratamentos, se recuperar e enfim. E aí, nesse ano, ele fez mais uma perícia, né? Que venceu os 2 anos iniciais. E nessa segunda perícia, ele teve mais 2 anos de prazo aí, né, decidido pelo perito,
para continuar na sua reabilitação, né? Para daqui 2 anos o perito fazer, eu acredito que seja uma última perícia, para olhar para o Fernando, né? Se Deus quiser, ele vai estar melhor ainda do que ele já tá. E vai falar, eu acredito que vai dar uma decisão, né? Se ele vai estar apto para o trabalho ou se ele vai sair do auxílio-doença, né? E ir para uma aposentadoria em relação aí às sequelas que ele ainda tiver. A gente torce para o Fernando sempre estar melhorando, né? E voltar aí ao trabalho, até como uma forma de, enfim, de voltar à vida normal, né? Mas a gente ainda tá, o Fernando ainda tem esse prazo aí, né? Pra poder correr atrás e se recuperar. Então é isso, o Fernando não é aposentado hoje. Ele recebe um auxílio-doença, tá bom? E uma última pergunta para fechar o vídeo aqui. Que me perguntam muito como que eu consigo dar conta de tudo. Né, Fernando? Me perguntam muito isso. Eu não sei. Eu não sei como é que a gente consegue dar conta de tudo, porque assim, a gente, pra quem não sabe, né, a gente tem 2 filhos, a gente tem a Isabela, que hoje tá com 9 anos, e tem o Eduardo, que tá com 2 anos e 3 meses. Quando tudo aconteceu, a Isabela tava com 7 e o Dudu tinha acabado de fazer 3 meses, né, vida, ele era bem pequenininho. Então, assim, foi uma loucura, né, de início, ainda é, porque eu tive que conciliar a vida que a gente já tinha, né, que era de cuidar das crianças, da casa, eu trabalhava, tive que parar de trabalhar para me dedicar ao Fernando, tudo, né, precisava de muito cuidado no início, ainda hoje precisa, mas no início era muito mais difícil, e aí eu tive que conciliar tudo que eu já conciliava, né, com o Fernando em relação aí ao AVC, né, eu sempre tento ajudar ele nas atividades de fisioterapia, de fone, enfim, né, nas atividades diárias também, né, que é o quê? Amarrar um cadarço, enfim, né, aquelas atividades que ele precisa que se faz necessário, né, as 2 mãos, eu ainda ajudo muito ele. Então, assim, conciliar tudo não é fácil, mas Deus vai ajudando e vai me capacitando aí pra sobreviver a cada dia, né, e eu tenho pessoas, assim, que são bênçãos na minha vida, né, que eu costumo dizer. Eu tenho tia, tio, primas, né, que estão sempre aí me ajudando nessa parte do que eu preciso em casa, principalmente com os pequenos, né, quando eu preciso levar o Fernando na fisioterapia, quando eu preciso levar o Fernando no médico, né, aquelas situações que precisa de muita atenção, né, elas tá sempre me ajudando aí no que eu preciso, né, em relação aos pequenos, em casa, enfim, tudo. Tem meus pais também, que quando tudo aconteceu, meus pais são de Minas, mas eles vieram pra cá e ficaram comigo direto aí por uns 4 meses, até ver que o Fernando tava saindo da cadeira de rodas, né? Então meus pais ficaram aqui dando essa força. E até hoje eles vêm pra cá, né? Mês sim, mês não, eles estão aqui com a gente pra poder ajudar no que precisa, né? E principalmente com os pequenos, que exige atenção, escola, e enfim, o Dudu tá numa fase muito difícil, que é a fase dos 2 aninhos, né? Uhum. E também sempre tivemos o irmão do Fernando, inclusive, na época que o Fernando ficou internado os 2 meses, os dois queriam, todo mundo queria visitar o Fernando todos os dias, né? Mas como entrou também a pandemia junto com o AVC ali do Fernando, né? Aí só podia visitar uma pessoa e era só 1 hora de visita. Então, eu e o irmão do Fernando, né? Que eram as pessoas também que tinham mais disponibilidade de estar indo visitar. A gente entrou num acordo e aí ele revezou comigo esses 2 meses seguidos aí. Então, um dia o Wellington ia, um dia eu ia, né? E isso acabou ajudando bastante, né? Porque, como nem eu falei, não era na nossa cidade que o Fernando ficou... A gente mora em Ribeirão Pires, São Paulo. O Fernando ficou internado em Diadema, né? Que é mais ou menos 1 hora daqui de carro. Mas de ônibus dá umas 2 horas. É uma viagem, né, Fernando? Daqui pra lá. Sim. Então, assim, gente, é através de pessoas, né? Que me ajudam, que ajudam o Fernando, que nos ajudam. Que a gente vai tendo as forças também, né? Além de toda, né, toda ajuda possível que a gente já teve ao decorrer desse tempo e continua tendo. Mas eu não sei como eu consigo dar conta de tudo. Mas de tudo mesmo a gente não dá, né? A gente faz o que é possível, né, Fernando? Faz um pouquinho hoje ali, um pouquinho amanhã ali. E vai seguindo assim, né? É uma nova realidade. Pro familiar que cuida, inclusive, né? E eu escolhi cuidar do Fernando, né? Eu não cuido dele por uma obrigação. Eu cuido dele por questão de escolha, por questão que ele é meu marido. A gente casou, né, pra estar junto ali na saúde, na doença, né, Fernando? Na pobreza e na riqueza, enfim, aquele juramento todo, né?
que não é só da boca pra fora. Eu acho que quando a pessoa tá junto com uma outra pessoa, né? Ela tem que mostrar, né? Que ela tá junto ali nas horas boas e nas horas ruins. Então é isso que a gente tenta fazer aqui, né? E é isso, gente. O vídeo já ficou muito extenso, né? Eu vou finalizar aqui. O Dudu também tá acordando ali. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, tá bom? Obrigada a todo mundo que nos acompanha, que deixa as mensagens sempre aqui. Lembrando que eu que administro o canal, mas eu sempre mostro pro Fernando as mensagens, os comentários, né, Fernando? Eu sempre deixo ele a par de tudo aí. E é isso, gente, tá bom? Nossa, muito obrigada. E se eu não respondi alguma pergunta que você tem curiosidade aí, deixa aqui nos comentários, que ao decorrer do tempo eu vou tentando responder, ou faço uma segunda parte do vídeo, tá bom? Valeu, gente. Bora lá cuidar do Dudu, que a Belinha já foi lá pegar ele pra gente. Tchau. Tchau. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. E não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigada!